Olá, bom dia. Nesta segunda-feira, a memória litúrgica é da apresentação do Menino Jesus no Templo de Jerusalém. E o Evangelho de hoje está justamente contando sobre isso. É Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Êxodo 12, 2. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo e, tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo, do povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus dia, noite e dia, em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré, a cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, dia da apresentação do Senhor, nós temos esse episódio que é muito importante dentro da vida de Jesus, o Evangelho de São Lucas. Esse evangelista, ele foca bastante essa primeira parte do Evangelho para falar da infância de Jesus. É o evangelista que fala dessa infância de Jesus, fala sobre a Virgem Maria, sobre a anunciação do anjo do Senhor, sobre a apresentação, sobre a perda e reencontro de Jesus Cristo no templo. Esses episódios tão significativos na vida de Jesus. E para nós católicos, o texto dos mistérios gozosos, rezados nas segundas-feiras e no sábado, tem justamente pelo menos 3 desses episódios que eu acabei de falar. E esse episódio aqui é muito importante porque é a purificação, segundo a lei de Moisés, que estava prescrito para a Virgem Maria, que estava grávida de Jesus. No momento que as mulheres davam à luz, elas precisavam, se não me engano, de 40 dias ter esse ritual de purificação. E o próprio menino Jesus, que após ter nascido, precisava também ser purificado e consagrado a Deus. E eu ouvi uma homilia uma vez, o padre dizendo como que é belo essa apresentação que José e Maria, a Sagrada Família, fizeram de Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo consagrado a Deus, segundo a lei de Moisés, segundo o rito judaico. Ou seja, Jesus Cristo, ele quis ser judeu, ele quis ser filho de Davi, ser descendente dessa raça, desse povo de Deus,
para cumprir a palavra do Senhor. Então, nisso nós vemos toda a humildade que o próprio Deus quis de nascer na Sagrada Família, com Maria e José, e quis também que eles o apresentassem e o consagrassem, fizessem a circuncisão, que até hoje os judeus que não seguiram a Cristo, que não se tornaram cristãos, até hoje eles fazem, que é a circuncisão. E nisso, toda essa representação aqui, essa apresentação do primogênito do sexo masculino a Deus, lembra muito a história de Abraão e Isaac, em que Abraão estava disposto a oferecer Isaac em sacrifício a Deus, porque Deus lhe pediu. O filho que tanto ele queria, ele conseguiu mesmo na velhice, mesmo com Sara, sua esposa, sendo estéril. Deus lhe concedeu Isaac, seu filho, e Deus pediu de volta Isaac em sacrifício. Então, no último momento, Deus permitiu que Abraão continuasse com seu filho vivo e ofereceu um cordeiro, um animal, para ser ofertado no lugar de Isaac. Mas Deus não poupou seu filho. E aqui na apresentação, temos esse mistério tão sublime que é nós podemos apresentar as nossas vidas, apresentar o que temos, nossas aflições, nossas tribulações, nossas glórias, o gozo, o prazer, tudo aquilo que nós temos de bom em nossa vida e tudo aquilo que nós temos de não tão bom em nossa vida. Nós podemos, assim como Maria, assim como José fez, apresentar humildemente um par de rolos ou 2 pombinhos. Era o sacrifício mais humilde que os pais poderiam fazer. Quem era mais rico oferecia um animal maior, de grande porte, bois, carneiros, cabritos, enfim. Mas os mais humildes, e José, Maria, a Sagrada Família de Nazaré é muito humilde, ofereceu humildemente tudo que eles podiam oferecer. 2 pombinhos, ou um par de rolos, ou 2 pombinhos, e ofertaram a maior riqueza, o maior tesouro de nossas vidas, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós possamos ter principalmente isso em nossos corações nesse dia de hoje. Apresentar, hoje também é dia da bênção das velas, 2 de fevereiro, um dia bem especial. E que hoje também apresentemos nosso coração com tudo aquilo que temos e carregamos nossos fardos, nossas glórias, nossa cruz e todo o nosso coração, nossos amores, nossos fardos a Jesus, a Deus, e assim receberemos o próprio Senhor, como Maria e José fizeram. Apresentaram seu filho e receberam o Filho de Deus consagrado a Deus. Então, só para completar, tenhamos essa humildade em nossos corações. Os corações repletos do Espírito Santo, consagrando tudo que nós temos, apresentando aos pés do altar, aos pés do Senhor. Em cada missa nós encontramos Jesus, que possamos também oferecer nas missas, oferecer em nossas vidas, em nossas orações, nosso coração, com tudo que temos, e recebemos a graça de Deus. Só concluindo, Simeão e Ana, uma profetisa e um homem justo e piedoso. Ambos, cheios do Espírito Santo, tiveram essa graça de alcançar o menino Jesus e louvar a Deus por ter encontrado. Então que possamos também nós, assim como eles, dar graças a Deus por encontrarmos com Cristo, tão acessível a nós. Basta, como Ele mesmo nos ensinou, fechar a porta do quarto, rezar no oculto, no segredo, apenas o Pai e você que sabem ali daquilo que mais está oculto na sua intimidade. Reze ali e peça a Deus essa graça de poder apresentar todo o seu coração, toda a sua vida e receber o menino Jesus, receber o tesouro de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem a todos, Deus abençoe cada um de nós. E assim como em Jesus, também nós possamos crescer e nos fortificar. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Apresentando nossas vidas, toda a nossa vida, alcançaremos também essa graça. A graça de Deus repousará sobre cada um de nós. Paz e bem a todos e um bom dia.